Amém? Permaneça de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos meditar num versículo, depois você pode tomar o seu assento. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Vou ler de novo. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Vamos ler? Vamos ler? Leiam após mim. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Medita, né, no que Deus está falando ao seu coração. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Há um tema nessa mensagem que é examinar, refletir e voltar. Amém? Examinar, refletir e voltar. Deus, o Todo-Poderoso, está nos dando a oportunidade de examinar e depois refletir e então voltarmos a Ele. Amém? Não é você olhar, comigo não tem mais jeito, não tem mais, eu não consigo. Só os covardes não vão conseguir. Os valentes certamente conseguirão, porque sabem que não depende dele mesmo para ser salvo, mas depende de Cristo, depende do sangue derramado na cruz. E sabe também que o Senhor falou que aqueles que foram dados a Ele de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então os valentes compreendem isso, e mesmo nos momentos de fraqueza não desistem de continuar com o Pai, de continuar nessa carreira. Agora, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus santo e também justo. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é justiça. E quando se fala de um Deus que é a justiça, compreende-se que este Deus corrige a todos aqueles que erram. Quando se diz que Deus é um Deus de justiça, isso compreende-se que Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, que Ele não vai alisar ninguém, que Ele não vai acariciar o ego de ninguém, porque Ele é justiça. Ele é justiça. Na sua palavra está escrito que quando semeamos, colhemos, e o que semearmos nós vamos colher. Na sua palavra está declarado uma lei chamada a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É a consequência. É a consequência daquilo que se faz, que se fala. É a consequência. Não dá para escapar disso. Porque o nosso Deus, Ele é justiça. E no livro das Lamentações, nós temos uma prova da justiça de Deus. Eu vou ler alguns versículos de Lamentações. Esse livro está sendo escrito, quem escreve esse livro, acredita-se que foi o próprio Jeremias quem escreveu esse livro de Lamentações. Em muitas Bíblias está escrito Lamentações de Jeremias. Não existem provas concretas de que foi o Jeremias que escreveu, porém, acredita-se assim, porque Jeremias foi quem profetizou o exílio, foi Elias quem profetizou a justiça de Deus que seria feita sobre o povo de Israel, por eles terem desobedecido e continuarem a desobedecer ao Senhor, por não se arrependerem dos seus pecados. E no verso 1 do capítulo 1 de Lamentações, inicia-se assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como está deserta a cidade, que antes estava tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Eu estou lendo na NVI, quem tem NVI acompanha comigo, acho que aqui na tela ainda não tem.
Mas preste bem atenção. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. Eu queria dizer o seguinte: o que acontece aqui? Israel era próspera, Jerusalém era próspera, o povo de Judá era próspero, viviam como reis e rainhas, porque Deus os alimentava, os sustentava, dava a eles o melhor sobre a terra. Eles não tinham necessidade de nada. Enquanto caminharam com o Senhor, assim foram tratados por Ele. Mas o dia em que eles se desviaram do Senhor e passaram a adorar outros deuses, passaram a dar adoração a deuses pagãos, passaram a virar as costas para aquele que os sustentava, então o Senhor cruzou os braços e não os sustentou mais. E a Bíblia diz que Israel começou a padecer, que Israel começou a sofrer, e que os inimigos de Israel, que outrora tinham medo, tinham pavor de falar, de ouvir falar neste nome, Israel, hebreus, povo de Deus, tinham pavor e medo de ouvirem falar nesse nome, agora se encorajam, porque ficam sabendo da seca que eles vivem, ficam sabendo do mal que está sobre eles, ficam sabendo que Israel agora está vulnerável, ficam sabendo que o seu Deus se ausentou, então eles se encorajam e entram na cidade de Deus e começam a destruir, a tomar, a roubar, a matar. E a Bíblia diz que são levados cativos, todos os israelitas são levados cativos para a Babilônia, como profetizara Jeremias. Ah, Senhor, agora o que se ouve? Voz de lamento. Quem escreve esse livro está num desespero só, numa tristeza. Se você meditar os 5 capítulos de Lamentações, você vai ver que quem escreve este livro está angustiado de uma maneira profunda, está triste de uma maneira profunda, está chateado, está inconformado de ver Jerusalém cativa nas mãos do inimigo. Aleluia. O verso 5 do capítulo 1: seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos, o Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Ah, por que é que foi cativo Jerusalém? Por que é que foram presos, levados ao exílio? Por causa dos seus muitos pecados. Deus está falando comigo e com você essa manhã. Deus está falando ao nosso coração. Nosso Deus é justiça, igreja. Ele é justiça. Atente para isso. No verso 7: nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém passou a se lembrar de todos os tesouros que lhe pertenciam. Sabe alguém que um dia foi muito bem sucedido na terra, construiu carreira,
alcançou respeito, status, possuiu família, não tinha necessidade de nada, estava bem, não tinha do que reclamar, e de repente, lhe é tirado tudo. De repente, desmorona-se o seu castelo,